Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, meus amigos, minhas amigas. Que alegria nos encontrarmos novamente nesse estudo do Vem e Segue-me. Hoje estamos estudando Gênesis, dos capítulos 37 até o 41. A todos vocês que estão assistindo pela primeira vez, convido a assistir este vídeo e caso você goste, continue conosco, se inscreva no canal e venha fazer parte desta classe maravilhosa. Antes de começarmos, eu gostaria de mostrar uma pequena curiosidade ali daquela região da Praça do Templo, ali do Temple Square, aqui em Salt Lake City, e também o templo de visita, o centro de conferências da igreja. Eu queria mostrar hoje especificamente o centro de conferências. Dá uma olhadinha em algumas coisas que eu gravei. Aqui é o centro de conferências da igreja em Salt Lake. É maravilhoso, é imenso e eu já tive a oportunidade de assistir algumas conferências aqui e estou mostrando para que vocês, meus amigos e amigas, possam conhecer um pouco. É muito lindo. No fundo vem umas sisters caminhando ali. Muito lindo. Então todo mês de outubro e mês de abril nós temos a conferência geral nesse local, que é maravilhoso. Deixa eu mostrar aqui. Quando nós fazemos 180 graus, enxergamos do lado de lá a Praça do Templo, ó. E aqui a reforma que está acontecendo no templo. É maravilhoso, né? Eu estava conversando com as sisters, os dois centros de visitantes. Aqui é o antigo tabernáculo, né? Pequeno, né? Onde eram feitas as conferências antigamente. E eu estava conversando com a sister e os dois centros de visitante que tem aqui na praça, eles foram destruídos, né, vão ser reformados, e atualmente o centro de visitante, eles estão aqui no centro de conferências. Todo o material que tinha lá foi transportado para cá e agora nesse momento o centro de conferências que recebe os dois centros de visitante. Ali adiante, quando nós viemos para cá, normalmente vários amigos brasileiros, nós nos reuníamos aqui. Tem um chafariz, deixa eu mostrar aqui. E nesse chafariz a gente diz, vamos no centro, assistir a conferência, a sessão tal, e depois a gente se encontra ali no chafariz. Bem, aqui é enorme, aqui muito lindo, né? Aqui, ó, nesta entrada, deixa eu mostrar aqui. Tá mais longinho, só um pouquinho. Deixa eu mostrar aqui. Tô chegando. Aqui são as entradas, tem a numeração, os portões quando você ganha o convite, por onde que você vai entrar. E aqui tem um chafariz, claro, é o inverno, tá? Hoje de manhã estava menos 10 graus, é bem frio ainda. E a gente marcava o encontro nesse local, apenas, nem sei porque estou mostrando isso para vocês, mas é uma curiosidade para quem não conhece, né? E aqui, na época da conferência, no verão e tal, ele fica ligado, é muito lindo. É uma imensa construção e este é o centro de conferência. Vamos então à aula de hoje. Aqui em Gênesis 37, logo no comecinho, no versículo 2, nós sabemos que José, ele tinha 17 anos. E José, o seu pai, Jacó, que o Senhor mudou o nome para Israel, de onde vem as 12 tribos de Israel, nós estamos aprendendo. José fez para ele, no versículo 3, uma túnica de várias cores. Essa túnica de várias cores era um símbolo da realeza na época, era um símbolo da primogenitura. Lembra que José, ele tinha a primeira esposa, que era Lia, e Lia teve um filho que se chamava Ruben. E Ruben perdeu o seu direito de primogenitura porque quebrou a lei da castidade. Então, o direito de primogenitura passava para o primeiro filho da segunda esposa, que no caso era Raquel, e o primeiro filho de Raquel, o primogênito, era José.
Por isso que José, embora sendo jovem, de 17 anos, ele tinha o direito de primogenitura, que era liderar sobre seus irmãos, e também recebia a porção dobrada nas heranças, e também ele tinha várias responsabilidades, como cuidar das irmãs e também o direito do sacerdócio, né? Observem que José, desde de jovem, era muito favorecido pelo Senhor. José era um jovem muito reto. E ele teve um sonho que ele viu 12, eles estavam colhendo no campo e juntando a colheita em molhos, né? Tipo assim, junta bastante assim, trigo, por exemplo, fica aquele molho, aquele junto, né? Esse é o molho. E o molho dele ficava de pé e os outros molhos de seus irmãos circundavam ele e se inclinavam a ele. E os irmãos ficaram bravos com ele. Você vai nos liderar então? Mas esse, embora fosse um sonho, era o direito que José tinha por ser recebido o direito de primogenitura. Depois ele teve um outro sonho em que ele viu o sol, a lua e 11 estrelas se inclinando a ele. E ele foi repreendido por Jacó, que disse: olha, eu, sua mãe, seus irmãos vão se inclinar a ti, e pediu que José não comentasse isso. Mas no versículo 11 fala assim: seus irmãos, pois, o invejavam, seu pai, porém, guardava esse assunto no coração. Então, irmãs, irmãos, quando eu li isso, eu fiquei pensando quantas revelações, quantos sentimentos o Senhor dá no nosso coração, e muitas vezes nós guardamos aquele sentimento. Eu tenho vários deles que eu não compartilho com ninguém, que o Senhor me deu, e aquele é um sentimento muito, muito sagrado que está no meu coração, às vezes sobre minha própria vida, às vezes sobre os filhos. Você já teve momentos assim, em que você sente o Espírito tão forte, te dando certas impressões, e é isso que acontecia com Jacó. Ele tinha umas impressões muito sagradas sobre seu filho José, a quem ele amava. E os irmãos o invejavam. Certa vez, Jacó pediu que José fosse olhar os rebanhos que estavam sendo pastoreados por seus irmãos, e José foi. E os seus irmãos o viram chegando de longe, disseram: lá vem o sonhador maior. E tentaram matá-lo. A ideia deles era: vamos matá-lo, vamos tirar a vida de nosso irmão. Mas Rúben intercedeu por ele, e ele foi jogado numa cova e depois foi vendido como escravo para uma caravana que ia para o Egito. Lá no Egito, quando ele chegou, ele foi comprado por Potifar. E Potifar, ele era um eunuco do faraó, né, capitão da guarda, um homem de poder, e José ficou entre eles e serviu-o como escravo. E Potifar observou que tudo que José fazia prosperava. E eu queria só falar uma coisa aqui, mas o que nós estamos estudando aqui? Nós estamos falando que eu, você, todos nós passamos por provações na vida, desafios, às vezes desafio de emprego, de saúde, de família, com filhos, enfim, os mais variados desafios. Todos passamos por provações e desafios. E José está mostrando aqui na história de José que ele também passou por muitos desafios. Claro que são poucas páginas, mas já temos uma boa ideia de como foi a vida de José e das provações que ele passou. E eu fico imaginando que o Senhor deu esta parte das Escrituras para nós, eu e vocês, para vocês e no caso para eu também, para todos nós, para as gerações que vêm e virão ainda, para mostrar assim: olha, é normal, faz parte da mortalidade ter provações. Não se sinta indigno, não se sinta uma pessoa inferior, porque faz parte da mortalidade ter provações. E a vida aqui, essa parte da vida de José, nós estamos vendo que ele passou por muitas provações. Foi traído por seus irmãos, os irmãos tinham inveja, ele foi vendido como escravo para o Egito. Embora tivesse o amor do pai, embora fosse um homem justo, um jovem justo, que recebia revelações. Então as provações, as adversidades fazem parte da mortalidade. Não significa que você seja uma pessoa má, inferior ou que não guarde os mandamentos. Sempre que você ver alguém passando por muitas dificuldades,
A tendência de muitas pessoas é pensar, nossa, deve estar pecando. Que pensamento errado, irmãos. Faz parte da mortalidade passarmos por provações, e aí o Senhor está nos mostrando, olha, embora nós venhamos a passar por muitas provações na vida, por adversidade, vou estar com vocês. E aqui é um exemplo de José. O Senhor estava com José em tudo que fazia, e ele prosperou muito na casa de Potifar, ao ponto de Potifar permitir que ele cuidasse de todos os seus negócios. Mas a iníqua esposa de Potifar, que o nome dela nem é citado nas escrituras, ela cobiçou, tentou quebrar a lei da castidade com José. E algo extraordinário acontece aqui no Gênesis 39, no versículo 9. Embora José fosse um escravo e devesse obediência ao seu senhor Potifar e à senhora, a esposa de Potifar, porque eles tinham o poder de tirar a vida de José, mesmo nessa situação, quando ele foi tentado pela esposa iníqua de Potifar a quebrar a lei da castidade, ele se manteve fiel. E no versículo 39 ele fala assim: como, pois, faria eu esse tamanho mal e pecaria contra Deus? Embora ele fosse um escravo, o mais importante para ele era o relacionamento que ele tinha com Deus. Voltamos a falar de relacionamentos com pessoas e de relacionamento com Deus. Para José, o mais importante é o relacionamento que ele tinha com Deus, e ele se manteve fiel a isso, e por causa disso ele foi retirado da casa de Potifar e colocado em um calabouço, e lá ele continuou a prosperar, porque o Senhor era com ele. Embora continuasse as provações da vida, o Senhor estava com ele. E lá duas pessoas tiveram sonhos, um era o copeiro-mor do faraó e o outro o padeiro-mor. E eles pediram a interpretação dos sonhos, né? Que sonho eram aqueles? E José interpretou e falou que o copeiro-mor em 3 dias seria restituído à sua posição e serviria novamente a faraó, e que o padeiro-mor em 3 dias seria morto. E assim como ele profetizou, assim aconteceu. E José pediu ao copeiro-mor: não esquece de mim quando estiver com o faraó. Mas o copeiro-mor logo esqueceu. E o Senhor não esqueceu de José. Isso que é importante. Saiba que o Senhor, nosso Pai Celestial, que Jesus Cristo te conhece pelo nome. Sabe quem você é, quem você foi, o papel que você desempenhou na existência pré-mortal. Eles conhecem tudo a nosso respeito, conhecem tudo sobre você. E o Senhor não esquece de você. Assim foi com José. E o Senhor deu então um sonho ao rei, a Faraó, e Faraó ficou querendo saber a interpretação daquele sonho. No sonho ele via 7 facas gordas, formosas, e depois ele via 7 magras vacas que vinham e devoravam as 7 gordas e continuavam magras. E então ele viu no sonho 7 espigas muito cheias, muito boas, e ele viu 7 espigas magras que devoraram as 7 espigas boas, cheias, e continuavam miúdas. E ele queria saber, Faraó, a interpretação daquilo, chamou todos os sábios e ninguém o soube. Então o copeiro-mor lembrou-se de José. Eu gosto dessa parte no versículo 9, capítulo 41, versículo 9. Então falou o copeiro-mor a Faraó, dizendo: dos meus erros me lembro. Lembra que o Faraó tinha colocado ele na prisão. Então, olha, eu lembro dos meus erros. Nos meus erros tinha um rapaz hebreu, e daí contou a história, e foi chamado José, deram um banho no José, trocaram suas roupas, barbearam, arrumaram ele, para que se apresentasse diante de Faraó. E José deu a interpretação. Interessante que Faraó, ao receber José, né, Faraó diz assim no versículo 15: eu sonhei um sonho, e ninguém há que o interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. Olha que coisa. Faraó perguntando: você consegue interpretar sonhos? E qual foi a resposta de José? Não está em mim. Deus responderá com paz a Faraó.
E então, neste momento em que José poderia dizer, olha, eu interpreto sonhos, eu sou muito bom nisso, aliás. Não, ele falou assim, não, glória, né? Em outras palavras, estou parafraseando, tá? A glória é de Deus. Deus que me deu esse conhecimento. Assim, eu e você passamos por muitas provações na vida. Uma vez uma irmã falou assim, irmão André, se eu fosse que nem você não tem provação. Eu comecei a rir, né? Quem te disse isso? Todos temos provações, o ponto é como nós passamos por elas. E aqui nós vemos que José, em meio a terríveis provações da vida, ele continuou firme, fiel. Este é o ponto, fiel a Deus. E quando surgiu um momento que ele foi chamado à grande exposição para demonstrar sua sabedoria, o que ele fez? Ele disse, não está em mim. Deus responderá em paz a Faraó. Muito importante que José então dá a interpretação do sonho, que viriam 7 anos de muita fartura e depois 7 anos de muita fome, e todos pereceriam de fome, não teria fome. E José então instrui a Faraó, dizendo, olha, chama um homem sábio e faz com que nesses anos de fartura economize, guarde nos celeiros para os anos em que faltará comida na terra. E Faraó ficou tão impressionado com José que disse assim no capítulo 41, versículo 38, acharíamos um homem como esse em que esteja o Espírito de Deus? E no 42, e tirou o Faraó o seu anel da sua mão e o pôs na mão de José e o fez vestir de roupas de linho fino e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E José foi colocado no segundo no reino. Tudo deveria ser feito através do comando de José. Apenas o Faraó seria maior que ele. E no 46 fala assim, e José era da idade de 30 anos, quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. Observa, irmãs e irmãos, que muitas vezes nós passamos por provações. Aqui o Senhor está mostrando as adversidades que José passou, dos 17 até os 30, inveja dos irmãos, os irmãos pensaram em matá-lo, jogaram ele numa cova, venderam ele como escravo. Ele como escravo lá no Egito, ele foi tentado para quebrar a lei da castidade com a iníqua esposa de Potifar, mas ele se manteve fiel a Deus. Foi jogado na prisão, continuou fiel a Deus, e na prisão tudo que ele fazia dava certo, o Senhor estava com ele. Foi colocado diante do Faraó. Isso foi um período de 13 anos nessas poucas páginas. Às vezes, as pessoas oram e dizem, Senhor, me ajuda, e quer que a ajuda venha naquela noite. E como não vem, e aqui no caso de José levou 13 anos de uma experiência de vida, as pessoas se afastam e dizem, não, Deus não vive, esta igreja não é verdadeira. E o Senhor está dando as escrituras, os profetas estão ensinando que as provações fazem parte da vida mortal, mas em meio às provações, nós poderemos continuar firmes, confiando em Deus, e Ele estará sempre conosco. Tem uma citação que eu gostaria de compartilhar do presidente James E. Faust, que está na Liahona de novembro de 2004, na página 18, que diz assim, abre aspas, precisamos tentar ser fiéis em todas as horas, de todos os dias, para que nosso alicerce de confiança no Senhor jamais seja abalado. Fim da citação. Irmãos, nos tempos de alegria, nos tempos de provações, a orientação dos profetas é: te esforça para ser fiel. Continuando, o presidente Faust fala, abre aspas, cada um de nós precisa ter o próprio estoque de fé que nos ajude a se apropriar. Vou ler de novo. Cada um de nós precisa ter o próprio estoque de fé que nos ajude a sobrepujar os problemas que fazem parte desta provação mortal. Fim da citação. Irmãs e irmãos, como você faz o seu estoque de fé? Eu vou compartilhar algumas ideias. Escreve aí, compartilha, por favor. É tão gostoso quando vê que está cheio de comentários e vocês compartilhando. Uma das coisas que eu tenho feito desde que eu conheci a igreja, eu conheci aos 18 anos, hoje eu estou com 63, né?
Então, eu vou completar 45 anos agora em novembro que sou membro da igreja. Todos os anos, pelo menos uma vez por ano, eu li o livro de Mórmon. Alguns anos, muitas vezes mais. E o livro de Mórmon, ele desenvolve para mim um estoque de fé na minha vida. Quando leio o livro de Mórmon, às vezes parece que os profetas estão falando comigo e parece que sou só eu que estou ouvindo e que a mensagem é direta para mim, parece que estou ouvindo eles. Quando testifica no livro de Mórmon sobre o Salvador, eu fico imaginando e que o meu testemunho também, em muitos aspectos, é daquele jeito. É um exemplo. Um outro exemplo de formar um estoque de fé, eu amo ir ao templo. E no templo nós sentimos a presença do Salvador Jesus Cristo e nosso estoque de fé é composto também, é reforçado. Amo estar com minha esposa, quem eu amo de todo o meu coração, orarmos juntos, estudarmos a Escritura juntos, convivermos no dia a dia. Como é maravilhoso ser casado, ter uma esposa querida, ter feito convênios no templo, não é maravilhoso? Tudo isso e outras experiências que não tenho tempo agora renovam, fortificam o meu estoque de fé para os momentos difíceis que sempre vêm na vida. Então, quando você estiver passando por provações, lembra, não é você que é uma pessoa ruim, não é você que está passando por pecados ou coisa assim, às vezes até, né? Mas normalmente não é. Normalmente fazem parte da provação mortal. E esta é a mensagem que eu tenho para compartilhar com vocês hoje. Tem sido uma alegria estar com vocês. Até a próxima semana, se cuidem, fique firme, seja feliz. Continua fiel. Tchau.